Alô, amigos! Mais uma vez estamos aqui para falar sobre mais uma letrinha do Salmo 119. Desta vez, a sétima letra, a letra Zain. Zain é o número 7. E no hebraico pictográfico, que a gente chama de paleo-hebraico, o hebraico anterior ao hebraico moderno, onde as letras representavam desenhos, né? E o desenho da letra Zain é um arado, algo que serve para cortar a terra para que a semente pudesse ser plantada. E é um desenho maravilhoso, profético, porque a semente é exatamente o que a palavra de Deus é, né? Lembra de Yeshua na parábola do semeador? Pois é, Mateus 13. O semeador saiu a semear e a semente era a palavra de Deus. Então, o Zain como um arado para abrir a terra fala de uma ferramenta, né? Porque na verdade o arado é uma ferramenta e é uma ferramenta que tinha duas lâminas. E isso também deve fazer a gente lembrar da espada de dois gumes, que corta dos dois lados, corta para separar e para alijar, e corta também para separar e para preservar, para nutrir, para esconder, para fazer com que possa brotar. Então, todos esses sentidos, eles estão na letra Zain, que é o desenho, então, de uma ferramenta, de uma espada, de um arado no pictórico. E no hebraico moderno, é o desenho de um vav, porque o vav é o homem de pé. E o vav é tido como uma letra masculina, porque representa esse homem de pé. E o Zain é esse vav com um yod, fazendo como que uma coroa. E como existe um provérbio que diz que a esposa é a coroa do seu marido, os sábios, eles dizem que o Zain representa essa união do homem com a sua esposa, né? E a gente poderia pensar também do noivo com a noiva, né? Na profecia de Mashiach e a sua noiva que ele virá resgatar, virá buscar. Então, esse casamento do homem reto, o Vav, Yeshua, ele veio como homem, né? Em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, nós vemos que há um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, o Mashiach, que a gente poderia melhor traduzir como rei, Yeshua o rei, porque o rei dos judeus era porque ser um Mashiach na mentalidade hebraica da Bíblia é você vir como rei, né? Por isso que na plaquinha sobre o madeiro em que Yeshua foi pregado, estava lá qual era a acusação da elite religiosa daquela época. Era o rei dos judeus, né? Por isso, porque o Mashiach seria um rei, e será um rei, na verdade. Ele vai voltar como Mashiach ben David, o filho de Davi, que virá reinando em glória, né? Por isso nós temos o cavalo branco de Apocalipse, na sua coxa está escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a gente tem o Zain como esse composto de um homem reto, ereto, de pé, tipo do Mashiach, que é o Vav perfeito, e Achar, né, reto, e a sua esposa coroando ele. E o Zain é tido, então, como uma letra que contém uma partícula feminina, né? E a gente tem no Salmo 119, então, que lê-lo com esse aspecto que uma ferramenta, uma espada, ela traz, que é a separação e também até para um plantio, né, para o depositar de uma semente. E a gente deve lembrar que o 7 é como o Eterno faz as suas separações, né? A gente deve lembrar, desde Gênesis, né, ele cria tudo em 6 dias e no 7º dia ele separou, ele abençoou
e ele santificou, que é essa separação, né? Na verdade, santificar quer dizer exatamente isso, separar, né? Então o 7 é uma separação. E aí você tinha o Shemitah, como a cada 7 anos a terra deveria ser separada para o descanso e as dívidas, né, deviam ser perdoadas, os escravos hebreus eles deveriam ser libertos, e no jubileu a terra voltaria a seu dono original, né, e todas as dívidas então seriam canceladas, né, e o jubileu quando é que se dava? Em 7 vezes 7, em 7 ciclos de 7, 49, e aí o ano seguinte, o 50º. Ah, mas não é 50? Não, é 49, porque o próximo, ele já é o primeiro da contagem seguinte. Na verdade, a separação, ela se dá de 49 em 49. É bem interessante como o Eterno, ele é minucioso nisso. Então, a gente tem o 7 como esse modelo em que o Eterno usa para a sua separação. No Shabbatot de Levítico 23, né, se você separar o Shabat semanal, que é o 7º dia, você tem outros 7 Shabats ali relatados, né? Você tem 2 Shabats de pães asmos, né? O 15º dia, o 21º dia, você tem o Shabat de Shavuot, que são 7 semanas de 7, e aí no dia seguinte, o dia imediato ao Shabat, né, que você conta, da mesma forma como você conta o jubileu, o Shavuot tem uma contagem análoga, né? Então você tem Shavuot, aí você tem o Shabat de Yom Teruah, que é celebrado também Rosh Hashanah, o Ano Novo, né, a partir de Adão, mas é o dia do toque do shofar, Yom Teruah. Aí você tem Yom Kippur, o dia da cobertura, né, ou o dia do juízo. E aí você tem Sukkot, né, você tem um Shabat no primeiro dia de Sukkot e no 8º dia de Sukkot. Então você tem 7 Shabbatots nessas Moedim, nos agendamentos solenes que são marcados em Levítico 23 para nós. Então o 7 é um número com um simbolismo muito premente, marcante. E a gente deve lembrar também dos braços da menorá, são 7 braços, né? E o padrão da menorá em 7, ele serve para a gente ler as escrituras e interpretá-la corretamente, né? Porque você tem 3 de um lado e 3 de outro e uma haste central, né? E a gente tem esse padrão da menorá sendo usado para os milênios que Deus preparou para toda a humanidade, né? Os 6 milênios, o 4º milênio, que é a haste central, representa justamente a vinda do Mashiach no 4º dia, 4.000 anos. Aí você tem mais 3, que aí o 7º milênio, o 7º dia, vai ser o milênio do reinado de Mashiach aqui na Terra. Então, esse padrão da menorá, ele é um padrão que o Eterno usa também para nos mostrar até uma estruturação nos textos, né? A gente tem estruturas quiásticas, né? Que seguem esse padrão da menorá. É uma estrutura literária que a gente acha aqui que você tem A linha, B linha, C linha, e aí você tem a mensagem central, né? Nesse que se chama estrutura quiástica, né? Em Apocalipse nós temos muitos 7, né? Mas um que eu quero mencionar aqui é que Yeshua, na visão que é dada a Yohanan, João, ele está caminhando no meio de 7 candelabros. Na tradição do casamento judaico, até hoje, a noiva ela dá 7 voltas em torno do marido. E são lidas 7 bênçãos, né? Nessa cerimônia, né? E no casamento judaico tradicional,
a festa ela durava 7 dias. E a gente tem 7 menorais que representam as 7 congregações nas quais Yeshua passeia. Seria talvez a completude dessa noiva, né? O noivo no meio dos 7 menorais, né? Que serão a sua noiva. Porque, como Yeshua falou para os seus discípulos, nós somos chamados a sermos luz, a retratar a luz de Mashiach aqui na terra, a imagem dele, a luz que vem da Torá, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Então isso é a Torá. Então nessa 7ª estrofe, né, a gente sabe já que o Salmo 119, ele é um salmo acróstico, ou seja, em ordem alfabética, e cada letra ela tem uma correspondência de 8 versos compondo uma estrofe, né? Então aqui a gente vai ter 8 versos que começam todos com a letra Zain, nessa 7ª estrofe. Cada um dos 8 versos começam com a letra Zain, né? Vai do verso 49 até o verso 56, e a gente deve procurar identificar esses elementos, né? Que eu mencionei para vocês que o Zain representa. Então a gente começa o verso 49 com o salmista dizendo assim: lembra-te da palavra ao teu servo na qual me fizeste ter esperança, né? Zahor começa com Zain, né? E esse é um verbo que a gente tem as 2 chamas no Shabat, que a gente acende, Zahor e Shamor, porque o mandamento em Êxodo 20, que é considerado o 4º mandamento, mas na verdade são proclamações, né? Lembra-te do Shabat para o santificar, para se manter separado, né? E o 4 é uma porta, então o Zahor. E em Deuteronômio 5, quando essa mesma instrução, essa mesma proclamação, ela é repetida por Moshe, Shamor. Shamor vem de proteger, né? Em guardar no sentido de manter como valioso, né? Algo como precioso para ti. Você preserva, você protege aquilo que você tem como valioso. Então, Shamor é isso, proteger algo como valioso, né? Então, lembra-te, é uma proclamação a Deus, ao Eterno, que a palavra que ele deu ao servo, as promessas, né, dele, é o que nos dá esperança. Verso 50, este é o meu consolo na minha aflição, na minha quando eu sou humilhado, na minha humilhação, na minha aflição, quando eu sou apequenado, moído, né? Esse meu consolo, Narmá, né? Tem ren é graça no meio, né? Então, o consolo é a palavra, a daber, né? De Deus. Pois a tua palavra, aqui, nesse verso 50, já a palavra aqui é memra, que é a palavra traduzida lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, como logos, né? Então, Yeshua, ele é a memra, né? O logos de Deus, né? Essa expressão da proclamação, do falar de Deus, né? Então, esse é o meu consolo na minha aflição, pois a tua memra, a tua palavra criadora, a tua palavra viva, me vivificou, né? Me trouxe vida, Rai. Os orgulhosos me tiveram grandemente em escárnio, contudo, eu não me afastei da tua Torá. Então, mesmo sendo alvo de escarnecedores, né, de pessoas que nos perseguem muitas vezes
por aquilo que a gente carrega, por aquilo que a gente proclama, né? Mas isso, aquele que conhece a palavra e mais ainda, aquele que empenhou a palavra, isso não nos faz afastar da Torá. E no 52, lembrei-me dos teus juízos, mishpatim, de outrora, olam, ó Yod-He-Vav-He, e me consolei, né? Aqui na Ram, de graça. Isso me trouxe essa graça, presentificou a graça em mim. 53, o horror me tomou por causa dos perversos que abandonam a tua Torá. Perversos aqui é rachá, né? Iníquos, gente que não tem Torá, né? E os teus estatutos, Hukim, têm sido minhas canções, Zamir, na casa da minha peregrinação. Porque a gente precisa se ver como peregrinos e não como habitantes permanentes. Isso aqui é um local em que a gente habita temporariamente, né? Nós temos em vista uma eternidade, que tanto no que a gente conhece como Antigo Testamento, na verdade o Tanar, a primeira aliança, né? Quanto na segunda aliança, na aliança renovada, a Brit Hadashah, você tem escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, aqui nós somos só peregrinos, né? E aí a gente tem, lembrei-me do teu nome, aqui Zahor, de novo, né? De lembrar, lembrei-me do teu nome, Zahor, ó Yod-He-Vav-He, à noite, e guardei a tua Torá, Belaila, né? E guardei Shamor, a tua Torá. Isto porque guardei os teus preceitos, Natsar, os teus pikud. Aqui é interessante que nessa tradução diz guardei os teus preceitos, mas no hebraico a palavra Natsar fala de um brotar. Se lembra que Yeshua é Natsaren, né? Nazareno, de Netzar, o renovo de Davi, o renovo de Jessé, né? O Natsar, como está lá profetizado em Isaías 11, né? Então ele é Natsarim porque ele é o Natsar, esse renovo, esse broto de Jessé, né? Evocando a sua descendência a partir de Davi, né? Jessé, o pai de Davi. Então, a gente tem isso também, que nessa estrofe, né, a gente tem o salmista afirmando a palavra como semente, né, que traz esperança no verso 1, consolo no verso, né, no segundo verso dessa estrofe, né, que traz a não desistência no terceiro verso, apesar da perseguição e do escárnio pelos tolos, né, lutes, escarnecedores. Você tem o consolo novamente pela lembrança dos mishpatim eternos, né, de Deus. E você tem aqui no verso 53, que já é o quinto verso dessa estrofe, né? Você tem a reação do salmista àqueles que abandonam a Torá, né? O horror. E a lembrança, né? Os estatutos são a causa de canção, ou seja, alegria, né? Esperança e alegria, no verso 7 dessa estrofe. E então você tem o nome sendo lembrado também. Mesmo à noite, a gente caminha, né, na direção de uma escuridão, de um inverno em termos espirituais, né? E a gente precisa ter isso em nosso coração, lembrar do nome. Nome em hebraico é caráter, é propósito. Então, lembrar do nome é lembrar de quem Deus é
e como nós devemos nos amoldar ao caráter dele, na medida em que a gente se aproxima a ele. Se lembra que nós nos tornamos parecidos àquilo que adoramos. É uma lei escritural, né? Salmo 115 tem isso, com relação a quem faz ídolo, se torna parecido ao ídolo que faz, né? Como são surdos, né? De madeira e de pedra, são surdos, são cegos. Então, a idolatria torna alguém surdo espiritualmente, cego espiritualmente. E, ao mesmo tempo, você se aproximar daquele que é todo-poderoso, te faz também semelhante a ele. Isso é uma lei espiritual, né? Então, lembrar do caráter, do nome de Yod-Heh-Vav-Heh à noite e preservar a sua lei é o que nós precisamos fazer, né? Sendo bons manejadores do Zain, né? Da espada, dessa ferramenta, né? Que deve separar aquilo que é mal do que é bom e útil. Os dois caminhos, né? O caminho largo e o caminho estreito e apertado, né? E então guardei os teus preceitos, né? Mas aqui, natsar, eu fiz brotar, né? Como um broto, renovo de uma planta. E aí a gente pode voltar ao arado, né? Aquela sementinha da palavra que foi lançada num solo, num coração propício, fértil. Então ela brota como um renovo, né? E os preceitos de Deus são preservados naquela vida, na nossa vida. É uma estrofe belíssima, né? Que a letra Zain traz para nós, para a gente enriquecer essa nossa visão. E assim eu me despeço dizendo Shalom.